Saudação, gente bonita, em Goiás, 16h40. E vai chover. Mas como tem nuvem para tudo quanto é lado, não tem para onde eu correr. E eu não posso ficar aqui até... Depois da anoitece, fica pior. E eu esqueci meu guarda-chuva. Então, seja o que Deus quiser, né? Eu acho bonito esse tempo, olha. Eu acho bonito, de verdade que eu acho bonito. Então, vamos aproveitar. Ah, os pau-brasil dando flor. Amarelinho. Uau. Cara, eu acho que eu vou molhar. E ainda tem flor no flamboyant. Seja como for, a época das mangas acabou. Ainda tem uns malucos dando. Ah, um molequinho. Mas já era. Vamos falar sobre geopolítica. Falei na live ontem, hoje acho que eu nem vou fazer live. Porque não aconteceu nada de excepcional. Então não faz sentido, né? Vamos aproveitar essa... Cara, eu realmente achei isso bonito. Realmente aí, ó, o pau-brasil vai ficando... O tronco dele vai ficando avermelhado à medida que a árvore vai envelhecendo. Os galhos novos são branquinhos. Mas à medida que a árvore vai envelhecendo, o tom vermelho vai surgindo. Interessantíssimo. Bom, vamos lá. Os trovões. Enfim. Hoje postei uns vídeos, né, sobre os assuntos que eu sempre falo na rede social das tretas. E apareceu a respeito da questão venezuelana um gado agressivo. Gente, agressivos. Eu fiquei pensando, porque a agressividade sempre quer dizer alguma coisa, né? Frustração, normalmente a agressividade é frustração. Aí tinha uns me xingando. Aposto que você nem sabia o que era esse quibe, não sei o que. Falei, cara, eu sou geógrafo. Fui professor há 20 anos. A questão de pirara, a gente sempre ensina pirara, contestado, acre, oiapoque, sabe? Essas coisas são básicas. E os caras achando, eles enfiam na cabeça deles, eles fazem um pré-julgamento. Quem que é esse mané? Aí você vai ver que as contas com 40 seguidores, 150 seguidores, conta desse ano mesmo, 2021. Então os caras chegou ontem e já chega cheio de pedra. E eu nem tô dizendo que são bots, porque não faz sentido bots sobre um assunto desse. Mas o gado tá agressivo, é um tipo diferente de gado. Não foi uma, nem duas, nem três mensagens, não, foi um punhado de alta agressividade na rede das tretas. Que isso aconteceu há muitos anos, não sei o que. Eu falei, cara, como assim aconteceu há muitos anos? A fundação do Estado de Israel baseia-se no argumento de que 1900 anos atrás eles moravam lá. Então 1900 anos serve para justificar o Estado de Israel, mas 150 não serve para justificar a Guaiana Essequiba. Por favor, né? A incoerência mandou lembrança.
E aí uns me chamam de hipócrita, né? Se fosse o Acre, não sei o que. Eu falei, cara, é impressionante. Eu olho e fico pensando, porque o ad hominem, ele invalida, né, o raciocínio. Você é feio, você é hipócrita, você é burro. Isso não é argumento. Não é, né? O cara só está expressando a frustração dele. Porque eu acho que a cabeça deles bugou quando perceberam que a oposição votou em peso a favor do sim. Então eles imaginaram que não, né? Que era uma coisa do socialismo chavista. Que eles inventam essas categorias, né? Eles inventam essas categorias do nada. E aí, a partir dessas categorias inventadas, eles constroem na cabeça deles, ou alguém constrói, uma narrativa. Né? Uma narrativa. Então, porra, que é isso? Eu falo, não, você fica pensando, quem que essas pessoas, como elas se reproduzem, né? Da onde elas vêm, para onde elas vão. Porque é uma questão complexa. É uma questão complexa. Mas o fato é que a injustiça não se apaga. O sangue na terra não pode ser apagado. A Guaiana-Esequiba foi roubada. É só vocês olharem, deixa eu ver se eu acho aqui, o mapa da Gran Colômbia. Então, se vocês olharem o mapa da Gran Colômbia, vocês vão ver que a Guaiana-Esequiba de fato fazia parte dela, como o Panamá fazia, como a cabeça do cachorro fazia. Enfim, a região é realmente venezuelana. A Inglaterra realmente roubou aquilo, como roubou Pirara de nós, como roubou o tigre do Suriname. O imperialismo, ele tem essa coisa, né? Eu já mostrei em vários vídeos. Esse papel desagregador, esse papel de semear o caos aonde ele passa. Essa planta aqui, eu posso estar muito enganado, mas essa planta aqui parece que é gabiroba. Eles levam o caos. A questão das fronteiras da Índia, né? Com o Paquistão, com a China, com o Butão, com o Bangladesh. A fronteira da Índia com o Bangladesh é horrível. Tá cheio de enclave, de esclave. É porque os dois países, eles convivem bem. Por isso a coisa lá não estoura. Mas é uma fronteira complicadíssima. E essa herança é britânica. Parece que eles fizeram questão de deixar o mal feito, para deixar o caos semeado, porque o caos dá fruto. A injustiça dá fruto. Gente, não existe paz sem justiça. Esse é o ponto. E geopoliticamente, esse ponto também é válido. Então, assim, quando... Olha lá, um tucano. Você sabe que eu adoro aves, né? Tanto quanto gosto de flor. Deixa eu ver se eu consigo filmar ele. Meu celular, e eu quero agradecer cada um de vocês que me ajudaram. Felizmente, meu celular, ele não é mas do dinheiro que eu posso pagar, eu escolhi ele com um único critério: câmera. Porque essencialmente eu filmo, né? Olha lá, deixa eu tentar chegar perto. Peraí, opa, Leida. Olha lá ele. Tucano. Eu sempre tive ojeriza de tucano. Porque, não sei se vocês sabem, aí na cidade, são ladrão de ovos e um bicho que ataca ninho. Comer fruta de boa, nunca
aquele é grande. Aquele é um tucanaçu. Não é um tucano comum, não. Esse tucano não existia aqui em Goiás. Ele veio nos últimos 10, 15 anos. Ele veio com o calor. Ele não existia, de verdade, gente. Em Goiás que eu cresci, não tinha esse bicho. Tinha o tucano comum. Pequeno. Aí em algum momento essa aqui chegou. É uma árvore bonita, tá vendo? Ele tá comendo aos poucos. É uma árvore bonita, ele tem umas penas vermelhas debaixo do rabo. O olho dele é vermelho, como não quero. Olha lá o barulho dele. É uma árvore bonita. De verdade é uma árvore bonita. Mas eu nunca gostei porque ele ataca ninhos de qualquer passarinho. Ele quebra esse, olha lá, é um casal. Imaginei mesmo. Eles andam em casais, tá vendo? Um já voou, olha lá, fêmea, ó. É um casal. Eles atacam ninhos, cara, e assim, na roça tem algumas aves que são sagradas. Sagrada no sentido de que ninguém mexe com elas, tipo, não é que tem talvez no fundo, né, sei lá, da ancestralidade indígena de um lugar, houvesse lendas ou coisa parecida. Inclusive consta-se que a minha tia-avó, tia Maria, que Deus a tenha, seu infinita glória e misericórdia, ela me contava que a avó dela dizia para a mãe dela que os índios aprenderam a fazer cerâmica olhando o João de Barro, que não é olhando, o João de Barro contou. Claro que isso tem. Não é o João de Barro foi lá e falou, mas eu entendo a lógica. Eles observando o João de Barro, viu que dava para fazer alguma coisa, né? O João de Barro fez, aí caiu um raio, a árvore caiu, mas o ninho permaneceu por causa do fogo e tal. E eles aprenderam a fazer. E eu acho que é uma coisa que faz sentido. De toda forma, nas minhas bandas, que coincidentemente ou não é a terra dos Capós do Sul, João de Barro ninguém mexe. E o tucano pequeno não consegue entrar nos ninhos, porque ele não tem força suficiente. Agora esse tucano aí, o tucanaçu, ele é grande. E o bico dele tem força suficiente para quebrar o ninho do João de Barro e pegar os filhotes. Comer os ovos. E aí o que foi acontecendo? A quantidade de João de Barro diminuiu. Não porque reduziu o habitat. Não. Incrivelmente a quantidade de João de Barro diminuiu à medida que a quantidade de tucanaçu crescia. Então ele é um predador do João de Barro. Um predador ativo. Ele caça ninho de João de Barro. Então ele impede o João de Barro de se reproduzir. Mas o João de Barro contra-atacou. Aqui não, porque nós somos numa cidade e tal, mas mesmo em cidade, não, aqui, não é que a gente está no centro, mas aqui a gente está, que não é uma ponte da cidade, né? Nos locais que a gente pode chamar de ponta da cidade, perto das represas, um dia eu daqui a levar vocês lá, né? Para as represas da cidade, os parques. Catalão tem uns parques muito bonitos. Quero levar vocês lá. Quero mostrar para vocês o outro lado da cidade. Esse é eu mostro para vocês 5% da cidade de Catalão. Catalão tem uns lugares muito bonitos, mas eles não são necessariamente muito seguros. Eu não sou daquelas quebradas. Não dá para chegar lá filmando, entende? Eu quero dar um jeito de comprar uma dessas GoPro genéricas, que nem é caro. Eu acho que esse mês eu já consigo comprar. Tem que ser uma coisa que, se alguém me roubar, seja só um prejuízo. Que se rouba meu celular, eu tô lascado. Mas uma dessas GoPro genérica, e se roubar, paciência, né? Não vou. Então vou fazer isso. E eu quero mostrar pra vocês. Nesses lugares, como tem barro,
como tem árvore, eles aprenderam a fazer ninho perto das linhas elétricas. Porque se o tucano encosta em 2 fios, a natureza providencia um assado de tucano. Porque ele tem um bico grande, é desajeitado, ele tem dificuldade. Aí os João de Barro, eu não sei se a palavra certa é aprenderam, mas deram uma evoluída para fazer ninho em postes de energia. E incrivelmente, nesses lugares tem mais João de Barro. Esses dias eu mostrei um aqui, cara, mas é raro. Quando eu era moleque, quando essas ruas não eram asfaltadas, porque eu lembro, esse era o caminho de eu ir para a escola agrícola. Essa fileira de casa aqui existia, tá vendo? Essa fileira de casa existia. Ela terminava exatamente por aqui. Essas casas aqui eram as últimas, essas que vocês estão vendo. Dali para frente não tinha mais nada, tá vendo? Desse carro preto para frente não tinha nada. As últimas casas eram isso aqui. Isso aqui era uma viela. Era uma viela. Só tinha casa basicamente desse lado de cá. Esse lado de baixo não tinha. Quer dizer, até que tinha, mas as casas eram basicamente tudo virada para a rua de baixo, que também não era asfaltada. Nessa época, eu não sei se eu mostrei para vocês, tem um córrego ali na frente, onde a cidade surgiu, o córrego do Almoço. Nessa época existia alguns João de Barro aqui. Ainda havia João de Barro, um ninho de João de Barro e tal. Mas depois, à medida que asfaltou, e principalmente que esses tucanaçu chegaram, passou a não ter mais João de Barro. Semana passada, é claro que vocês não devem se lembrar, né? Porque o que é um João de Barro? Semana passada eu vi um. Falei, gente, o João de Barro, né? Uau! Mas a vida dos Joões, não sei qual que é o plural, se são Joões ou Joãos, acho que Joões, né? Os Joões de Barro, ela ficou bem difícil com o asfalto e com os tucanaçu, né? E agora, à medida que eles vão evoluindo, eles conseguem fazer ninho nessa junta ali, ó, nos fios elétricos. Pombo tem demais, nossa senhora. Eu sou um pombofóbico. Pombo bom é pombo na boca de um gato. Esses ratos de asa. Mas aí o que acontece? Aconteceu muito desses pombos que vocês estão vendo, não são pombo desses europeus. É pombo do bando, cara, olha que loucura. Que era um bicho que só existia no campo. E de repente veio para a cidade e se adaptou. Esse pombão grande, que é igual os que tem na roça mesmo. Eles se adaptaram, os periquitos se adaptaram incrivelmente. Inclusive eu lembro que o ano passado eu vi um papagaio. Papagaio aqui na região quase foi extinto. Porque as pessoas simplesmente caçavam eles, né? Pra vender os filhotes. E eles foram sumindo. Mas um belo dia eu vi papagaio nessa mesma rua, só que lá na frente, na direção de onde meu finado pai morava. Uau, até papagaio tem na cidade. Tem mico, tem macaco. Tem os macacos guariba, gente, que tem macaco na minha cidade. Na reserva de mata, reserva biológica da cidade, remanescente de Mata Atlântica. Tem macaco, e macaco mesmo, é mico, não é macaco. Guariba, que é os grandão. A cidade tem muitas áreas verdes. Tem um punhado de área verde. Tem o bosque do Pedrinho, o pasto do Pedrinho, que se chama. Tem essa área aí, mas aí o que acontece? Como é que eu explico? Algumas atividades que não é boa a gente filmar, acontecem nelas, então não dá para eu simplesmente entrar nessa errada aí. Até queria, de verdade. Porque quando eu era bem moleque, eu morava, minha finada avó morava ali do outro lado. E às vezes eu subia esse morro
para colher mangaba, para colher cajuí, para colher gabiroba, mamacadela, certo? Bacupari. Bacupari tem um pezão grande ali. Araçá, articum. Tinha, deve ter até hoje. E para colher erva medicinal. Do tipo capim reumático. Tem muito capim reumático aí. E o capim reumático tem a função que o nome atribui. Faz a garrafada, é ótimo para reumatismo. Aí hoje a gente não pode andar neles por questões outras, né? Não vamos mencionar explicitamente, mas eu acho que vocês entendem. Então, apesar de ter aqui do lado, não dá para mostrar. As outras reservas, eu não sei como é que funciona as quebradas, sabe? Então, você não pode ir entrando assim sem saber, né? Quem não sabe as mães não entra, não. Não tinha isso em Catalã, agora tem, então as coisas mudam, né? Mas enfim, voltando, eu me perco devagando, né? A verdade é que eu adoro esse tempo chuvoso, esse tempo cinza. Ó, os passarinhos também gostam, eles fazendo algazarra. Mas vamos lá. Vou até marcar mais ou menos para alertar as pessoas que os 15 primeiros minutos eu fiquei devagando, né? Bom, sobre o que nós iríamos. Nossa, eu tenho esses caras que tem problema com pau pequeno e coloca esse escapamento barulhento nas motos, me irrita tanto. Não é porque eu sou velho, não, desde moleque eu tenho aquele probleminha, né? O transtorninho. E eu lido muito mal com barulho. Odeio barulho. Barulho é coisa que me irrita. Tem alguns barulhos que não me irritam. Por exemplo, bebê chorando não me incomoda. Me incomoda no sentido que eu fico... Eu lembro quando eu morava... Antes de eu ir para Minas, morava nessa mesma rua, só que bem mais para frente. E aí um vizinho distante tinha um bebê chorando. Recém-nascido, ele chorava. E aí olha só pra você ver como é que é as coisas. Eu fui aprendendo quando o choro dele era manha, quando ele estava doente, ó. Caiu. Bom, se caiu é meu, né? Uma bucha, opa! Não vou dispensar uma bucha. Como é que eu falo? Um easter egg, né? Ou de Páscoa que eu achei na beira da ferrovia, ó. Achei uma bucha. Boa para tomar banho. E eu sei preparar. É o que eu vou fazer. Chega lá em casa, vou preparar uma bucha e tomar banho. Ou se não. Ó, que sorte. Mas voltando. Nós estamos falando do imperialismo britânico. E de como ele sempre utilizou fronteiras artificiais para espalhar a cisânia, a discórdia, impedir a união e o progresso nas áreas onde eles atuam, ou atuavam, né? Atuaram. África, por exemplo. Deixa eu mostrar para vocês o mapa da África. Se vocês repararem, tem muita fronteira reta, estabelecida com base em régua e compasso. É óbvio que essas fronteiras não são naturais. Não respeitam as fronteiras étnicas do continente africano, as fronteiras históricas. Porque a África tem milhares de povos, de idiomas, de culturas,
é o berço da humanidade, certo? E existe uma grande diferença entre os africanos. E quando eu vejo esses carinhas que porque são pretos, é a cultura africana, eu falo, cara, você está falando de quê? Qual cultura africana? Que existem dezenas delas, certo? Os caras inventam esses trem da cabeça deles, ou eles pegam uns carinhas que falam que eles querem ouvir. Por exemplo, tem um historiador africano famoso, né, entre os blogueirinhos afro do Brasil, que fala o Egito, uma civilização negra, Egito é África, Kemet, escreve Egito, África com K. Cara, com todo respeito, esse é entre burro e babaca. Porque de fato o Egito foi fundado por pessoas negroides, porque a humanidade inteira era negroide. O primeiro povo branco do mundo foram os Kalash, no Himalaia. Depois, muitos milhares de anos depois, os Kalash é muito isolado. Surgiu dois novos tipos de povos brancos. Os indo-europeus, né, de origem na estepe pôntica, fronteira da Rússia com o Cazaquistão, e povos de origem uralo-altaica, no extremo noroeste da Ásia, do outro lado dos Urais, certo? Então, dizer que os primeiros egípcios eram negros não é mentira, é verdade. Mas não quer dizer que eles eram africanos. A genética demonstra de maneira inequívoca que esses primeiros povos fundadores da civilização egípcia vieram de dois lugares. Do Levante, né? Eram descendentes, portanto, da cultura natufiana, a mesma que deu origem aos cananeus e depois aos hebreus, e da Arábia, certo? Então, os egípcios eram asiáticos. Por isso que o norte da África é habitada por povos que hoje têm a pele branca. Foi assim que eles evoluíram, a partir de asiáticos, não de africanos. Então dizer que no passado eles eram negros é verdade, mas é uma meia verdade. Sim, eles eram negros, mas não, eles não eram africanos, eram negros asiáticos. A civilização elamita, as civilizações que existiram enquanto ela existiu, tipo, e tinham escrita, né, os acádios, os próprios egípcios, os sumérios, dão conta que os elamitas eram negros. E por isso se busca um link entre eles e os drávidas da Índia, né? Inclusive tem gente que fala de cultura drávido-elamítica, porque os elamitas, base genética da formação do povo iraniano, eram pretos. Isso não quer dizer que foram africanos que fundaram a Pérsia. Não. Quer dizer que eles eram pretos. E foram deixando de ser negros à medida que povos saíram da estepe pôntica para o Planalto iraniano e foram avançando até o norte da África. Foram ficando brancos. Processo de embranquecimento gerado por novas migrações asiáticas. E aí tem uns caras que não aceitam isso, né? Fica falando merda na internet. Não sei qual mestre preto falou que tá. Não interessa o que ele falou, cara. A genética não mente, a genética é exata. Tá lá os genes, né? Tá lá os genes. Norte da África, da Mauritânia até o Mar Vermelho, foi habitado nos últimos 14 mil anos por populações vindas da Ásia. Ponto. Os Garamanches, os berberes, né? Os egípcios, os líbios, os cartagineses tinham pele branca 3 mil anos pra cá, por causa desse componente asiático. Originalmente, 4, 5, 6 mil anos atrás, tinham pele negra, mas reitero, não porque eram africanos,
mas porque a humanidade inteira, menos o noroeste da Ásia, e a estepe pôntica e o Hindu-Kush, onde vivem os Kalash, eram pretos. Os próprios ancestrais dos asiáticos, ancestrais dos chineses, das populações ameríndias, tinham pele preta. Certo? Eles próprios tinham. Os chineses tinham pele preta? Originalmente sim, tinham. E eu digo uma coisa que eu já falei há muito tempo: tem muitos chineses que são brancos, milhões, centenas de milhões de chineses são brancos, os japoneses também, coreanos menos. Ah, mas tem olho puxado e cabelo liso. Sim, mas a pele é branca, é clara. Eu sei que tem alguns que pintam porque dá prestígio, mas a verdade é que tem pessoas de pele clara entre os povos que se convencionou chamar de mongoloides, né, mongólicos. Mas também tem os de pele escura, como eram originalmente. Então esse debate racial, quando ele não está inserido numa perspectiva histórica, principalmente genética, ele é estéril. Na verdade ele não é estéril. Ao favorecer a lacração, ele favorece esse princípio implementado pelos anglo-saxões de criar discórdia. Esse é o lance, né, do identitarismo. Impedir a união. Ele é atomizador, ele separa. Ele impede que as pessoas se veem como membros da mesma classe social. Porque uns são mulheres, outros são homens. Uns são trans, outros são cis. Uns são héteros, outros são gays, outros são bis, outros são pans. Uns são pretos, outros são brancos. Uns são muçulmanos, outros são judeus. Essa é a função, né? É o princípio mais caro da civilização ocidental, dos anglo-saxões. Dividir, atomizar. Nisso eles são ótimos. E aí onde eles não conseguem implantar fronteiras especiais, dê uma olhada nas fronteiras do Oriente Médio. Vira o mesmo padrão africano? Fronteiras retas, estabelecidas com régua e compasso. Então, é isso que eu estou falando. É sobre isso que eu estou falando. Você impede a união. Você garante a cisânia. E esse negócio de levar as fronteiras, você pode levar as fronteiras para dentro das sociedades. Certo? Para dentro das sociedades. Cria fronteiras invisíveis. Transforma essas fronteiras invisíveis em muros da vergonha invisível. Coloca de um lado todas as mulheres, do outro todos os homens. De um lado os cis, do outro os trans. De um lado os héteros, do outro os não héteros. Entre os não héteros, separa os homos, os bi, os pan, os a. Aproveita e separa também os que são brancos, os que são pardos, os que são pretos, os que são indígenas. Cria teorias. Os pardos são frutos de uma tentativa de embranquecimento. Os pardos são pretos quando convém, metade da população é negra. Mas, por outro lado, eles não são pretos, eles não têm ancestralidade. Chaveirinho de branco. E você vai criando categoria. Você vai criando intelectuais. E eu lembro disso especialmente com tristeza, porque ontem morreu um grande preto de responsa, cara. Quilombola, piauiense, consciente de classe, que não dava trela para identitarista.
Aí morrem esses caras, perdas irreparáveis, e vai sobrando essas blogueirinhas da pretitude que escrevem livros baseados em teorias furadas para vender e liderar adolescentes histéricas. Gente histérica. Filiados pro PSOL. Como o moleque que foi lá provocar o Ciro Gomes. Ah, meu Deus. Gatinhos. Né? Esse tipo de histerismo, histrionismo, que é a política que essa gente sabe fazer. Desagregadora. Essas coisas vêm dos Estados Unidos. São herdeiras da civilização ocidental. São herdeiras do modus operandi anglo-saxão. Ah lá, uma mulata. Quando eu falo que tem passarinho, é isso. Se vocês repararem, na verdade eu vou levar vocês. Os postes mais recentes, do fim da década de 70 para cá, são de cimento, concreto, né? Mas eu vou mostrar para vocês os postes mais antigos. Os primeiros. Quando eu falo que essa rua era uma vila, quer ver? Deixa eu ver se eu acho alguns dos últimos postes de madeira que resta nessa cidade. Eu tenho um estabilizador, comprei, inclusive, gostaria de agradecer os Pix e tal, mas eu simplesmente não trouxe ele. O estabilizador é bom, gente, porque eu sou levemente manco, você já deve ter percebido, né? Você deve ter percebido. Eu tenho um pé meu é 4 milímetros mais alto que o outro, então... Olha lá, ó. Tá vendo? E é um poste de madeira. É um poste de madeira. Não raro. Esse aqui eu achava ninho de abelha jataí. Tá vendo? Poste de madeira. Ali embaixo, desse lado da rua, os postes são todos de madeira. Tá vendo? Era assim que era. Os postes todos de madeira, madeira de aroeira. Esses postes têm 50, 60, 70 anos. Como a madeira é resistente, ela simplesmente aguenta. Então são, na cidade, eu acho que esses são os últimos postes de madeira da cidade inteira. Os últimos. Quando eles forem arrancados, esse vai ser o último registro visual que vai haver deles, que um dia os postes da iluminação pública de Catalão eram de madeira. Certo? São relíquias. É assim que os espaços morrem, né? E nascem. As cidades têm uma dinâmica muito interessante. As coisas se transformam. E mostram, falam muito sobre a idade da região. Isso aqui era tudo terreno da igreja. Isso aqui era um trieiro que levava até aquela igrejinha de Santo Antônio. Antiga! Né? Aí você pode ver que a idade dos postes, esses aqui são escuros, mais antigos. Aqueles mais na frente são mais claros. Então a idade deles, à medida que a cidade foi avançando, repito, esse terreno, basicamente isso aqui foi grilado. Isso aqui tudo foi grilado. Isso pertencia à igreja. Teve um cara, inclusive, roubou um terreno grande, enorme da igreja. E ficou por isso mesmo. Aí quando percebeu, a igreja foi e cercou. Pelo menos a área em volta. Porque senão perderia tudo. Né? Mas é isso. O tempo transforma, né? Acabou que a gente nem falou muito de geopolítica. Mas
Tem coisa mais importante, né, do que geopolítica no mundo. Muito obrigado pela companhia. Até amanhã.